Olá, telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos estar conversando com o médico, ginecologista e obstetra, Dr. Maurício Cabral, que é também professor da Faculdade de Medicina do Sertão e plantonista aqui do Hospital Regional de Arco Verde. Então, um tema muito importante que a gente vai falar sobre saúde feminina, saúde da mulher e transitar aí por assuntos como, por exemplo, a violência obstétrica, que ainda é pouco falada, mas muito importante. Então fica conosco, conectados, porque você vai receber muitas informações. E para conversar conosco sobre essa temática tão importante, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico ginecologista e obstetra, Dr. Maurício Cabral. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite para tratar de um tema tão relevante, não só no mês da mulher, mas durante o ano inteiro. Você, mulherada que está aí em casa, você, mulher, chama uma outra mulher da sua família para que você seja povoado hoje de muitas informações sobre a saúde feminina, a saúde da mulher. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo à TVLW. É para nós uma honra recebê-lo aqui e falar de um tema que é tão relevante como esse, saúde feminina. Bom dia, Catarina. É um prazer falar com você e com seus telespectadores sobre saúde da mulher. Falar um pouquinho sobre gestação, sobre trabalho de parto, inclusive sobre violência obstétrica. Um tema muito atual e que é pouco falado. Então, aguarda que a gente vai ter muita coisa para falar. O programa está imperdível, você já sabe que não vai nem mudar de canal, nem no intervalo, então fica ligado. Doutor Maurício, a gente vai começar, eu ouvi a sua introdução e eu quero já começar a falar sobre pré-natal. Pré-natal é um assunto que na atenção primária é muito abordado, no postinho, lá no postinho, que a gente sempre fala postinho, né? Que você vai fazer o acompanhamento da sua gestação, ou no privado também, no particular, na rede particular, você vai fazer o acompanhamento da sua gestação. Doutor Maurício, fazer o pré-natal implica em quê para a saúde feminina? O pré-natal é muito importante para que a paciente, a partir do momento que deseja engravidar, planeje esse assunto, discuta com o parceiro. Eu quero ter um filho, nós queremos ter um filho, e aí buscar, se preparar o corpo dessa paciente, dessa mulher, para ter a concepção. Então a gente sempre orienta, quando o casal deseja ter um filho, buscar 3 meses antes de engravidar, preparar essa paciente para engravidar. E aí, assim que fez um beta-HCG, beta-positivo, engravidou, procurar acompanhamento médico. Porque quanto mais precoce possível, mais investigar algumas patologias de base, investigar as doenças que podem aparecer durante a gravidez e aí tomar os devidos cuidados. É impressão minha ou o planejamento familiar não é muito a praia do brasileiro? Na verdade, a gravidez do brasileiro é mais uma gravidez inesperada, uma gravidez não planejada, né? A gente nunca está pronto. E eu digo às pacientes, para ter filho, a gente nunca vai estar pronto. O filho nos prepara. Então, mas é importante essa decisão do casal em chegar e discutir. Vamos ter um filho aí, se planejar nesse começo. Claro que a gente nunca vai estar pronto, mas aí o pensamento, o planejamento é interessante sim, para iniciar a consulta pré-natal, a investigação com exames e as orientações com doenças que podem surgir. Vamos supor que eu sou uma paciente que cheguei lá no seu consultório e digo exatamente isso. Doutor Maurício, a gente decidiu engravidar. A gente quer fazer um planejamento familiar. Talvez você, nossa telespectadora, ou você, telespectador, que também deseja aí ser pai, não saiba como é essa primeira conversa de um planejamento familiar. Doutor Maurício, vamos supor que eu seja essa pessoa que chegou lá no seu consultório desejando fazer esse planejamento de uma forma simples. Como é que funciona para quem está em casa saber como é na prática que funciona o pré-natal? Perfeito. A gente orienta essa paciente e faz alguma suplementação. O que a gente mais orienta é usar a medicação ácido fólico, porque vai suplementar essa grávida a não ter algumas patologias, como não fechamento do tubo neural e ter aquelas criancinhas com a espinha bífida, uma alteração, uma abertura da coluna. Então, suplementa com ácido fólico, suplementa com o sulfato ferroso, que é a prevenção para anemia na gestação. Investiga algumas doenças de base que são muito comuns, diabetes, hipertensão, algumas carências, então a gente vai suplementar.
e aí prepara essa paciente para quando vier a ter a gravidez, ela está preparada com o corpo já adaptado para isso. Uma vez feito o pré-natal, a paciente está lá, está grávida. Então, esse acompanhamento gestacional, ele funciona numa fase prévia, né? O ideal é que 3 meses antes do desejo de engravidar, engravidou, aí faz o acompanhamento com essa paciente mês a mês. Exato. O início demora a evoluir, né? Então, uma ultrassom, por exemplo, a gente faz lá para em torno da 8ª semana, então um pouquinho mais que dois meses. A gente no pré-natal conta a idade gestacional por semana e não por meses, porque alguns meses tem 31, outros tem 28, então a semana é um valor mais exato. Então a gente conta em semanas. E essa paciente chega para a gente inicialmente faz consultas mensais, porque na primeira consulta eu vou orientar, vou fazer algumas medicações suplementares e solicitar alguns exames, e ela vai ter o retorno. E a próxima consulta seria a cada mês. Então, até em torno de 28 semanas, a gente faz esse acompanhamento mensal. Chegou a hora do bebê nascer, chegou a hora do parto, e a gente vai falar agora sobre um assunto que é muito importante, mas ainda pouco falado. Não sei se você que está em casa sabe, mas existe um tipo de violência, que é a violência gestacional, é assim que chama? Violência A obstétrica. violência obstétrica. A violência obstétrica. Doutor, esse nome, violência obstétrica, ele pode ser distorcido. Então, para que não haja distorções do que vem a ser violência obstétrica, o que é caracterizado? O que é que fica dentro desse espectro de violência obstétrica? A violência obstétrica ela se caracteriza por uma agressão a essa mulher, essa gestante, desde o momento que ela chega à maternidade, que pode ser física ou pode ser emocional. Então, essa paciente ela tem um trauma devido a uma forma como ela foi tratada. Então, numa recepção que ela não é chamada pelo seu nome, ela é bajulada por alguma característica, ela é discriminada por o número de gestações, pela cor, pelo biotipo, pela etnia, pelo o fator social. Então, ela tem essa discriminação. E na consulta, ela pode ser discriminada, pode ser violentada se ela não é bem examinada, se ela não tem as explicações devidas e ela não recebe as orientações para ela permitir ser examinada, para ela permitir ser feito algum procedimento nela. Isso caracteriza como violência obstétrica. A negligência também entra como violência obstétrica? Entra sim. Então, quando a paciente deixa de receber uma assistência, ela também recebe essa violência. É violência obstétrica a questão do parto em si? Uma questão, o médico, a equipe médica identifica que aquela paciente ela não tem condições de parir através de um parto normal, mas já se sabe ali previamente que aquela paciente indica que não tem condições físicas de parir normal. E essa paciente ela tem pela rede de ficar ali X horas. Isso também se caracteriza como uma violência obstétrica? É um termo bem assim, duvidoso, porque quanto à questão de ser cesárea ou parto normal, a gente avalia de uma forma bem global. Então, avalia se é uma primigeste, é uma primeira gravidez, se é um bebezinho grande, se é uma paciente que não tem uma pelve adequada para aquele bebê. Então, é uma paciente que está com muita contração, mas não tem dilatação. Então, tudo isso aí é avaliado para poder decidir se ela tem condições de parto normal ou de parto cesárea. E aí, a avaliação, o acompanhamento é que vai dar esse diagnóstico. É uma paciente que não tem condições e aí a gente interrompe por via alta. Então, é uma avaliação. No SUS em si, a gente avalia muito pela questão de indicação. Se fosse fazer cirurgia em todo mundo ia querer. Mas aí a gente não tem no SUS esse suporte. Entendi. Então fica bem claro aí que há uma distinção entre a questão do parto em si, da escolha do parto, porque muitas pessoas a gente ouve, né? E passou X horas esperando para parir, o bebê terminou que morreu. Então isso foi uma negligência. Então o tema violência obstétrica, ele sugere muito essa questão da hora do parto. Mas para além da hora do parto, todas as vezes que você vai numa consulta e você se sente negligenciada de alguma forma, roubada de alguma forma de informação ou de acolhimento, porque o Sistema Único de Saúde, ele é, antes de tudo, acolhimento. Então, se essa mulher ela não se sente acolhida naquela unidade, isso já é caracterizado
violência obstétrica? Com certeza. Ela tem o seu pensar, ela tem as suas dúvidas, ela tem o seu sofrimento. Então tem que ser ouvido, né? O que é que está incomodando? É uma dor? É um bebezinho grande? Tá pesado? Então tudo tem que ser avaliado. E a gente pede muito ultrassom para nos acompanhar, nos auxiliar. Então o que nos ajuda muito é um Doppler, se tem uma boa circulação fetal, se tem um bebezinho grande, tá a questão de líquido. Então tudo isso aí vai nos nortear para direcionar para parto normal ou cesárea. Entendi. Uma outra coisa que eu acredito que é muito importante e que você aí precisa também em casa saber, doutor, uma gestante, ela entendeu agora, depois do programa Saúde em Evidência, que ela sofreu uma violência obstétrica na última consulta que ela foi, ou na antepenúltima consulta, enfim. Como ela procede a partir dessa informação de que eu sofri violência obstétrica? O que é que eu faço? Pronto, nesse caso ela pode fazer uma denúncia que pode ser à Secretaria de Saúde do seu município ou à direção geral desse órgão. Por exemplo, uma maternidade tem a sua direção geral, né? Um posto de saúde tem o seu diretor daquela unidade, um hospital clínico de urgência e emergência tem o seu diretor. Então, essa denúncia chega até essa direção e também à Secretaria Municipal de Saúde. O brasileiro ele tem uma postura ainda deficiente no sentido de buscar os seus direitos, né? de ir atrás dessa fiscalização, vamos chamar assim. Então a gente vê muitas vezes a gente é furtado, é roubado na rua, alguém passa numa bicicleta e leva o nosso celular. Registrou o BO? Não, porque não vai dar em nada. É uma mentalidade ainda do brasileiro. Esse não vai dar em nada, não deve funcionar quando a gente está falando de violência obstétrica. De forma alguma, né? Essa paciente que é violentada, ela fica traumatizada e sai para uma outra gravidez. Então, a paciente que fica com medo de um parto normal, é uma paciente que fica com medo de chegar à enfermeira, ao obstetra e poder relatar o que está lhe incomodando. Então, ela tem que relatar, ela tem que denunciar, para que isso aí também chegue aos números e que também que o profissional seja cobrado, para que tenha um bom atendimento. É o respeito à individualidade. Cada paciente tem o seu jeito, tem a sua limitação. E aí acompanhar e poder respeitar, né? Não adianta a gente querer, né, cobrar um bom serviço se nós passamos pelos serviços, somos mal atendidos e não damos esse retorno aos serviços. É importante que a gente também esteja sinalizar sobretudo o bom. Quantas vezes a gente é bem atendido na rede municipal, na rede pública, na rede estadual e esquecemos de agradecer até o profissional médico, a enfermeira, a quem nos acolhe nas unidades, independente se é municipal ou se é estadual. O elogio também é sempre muito bem-vindo, né, professor? Com certeza. Assim, o elogio cabe muito bem, mas também a crítica ela é construtiva. Então, se a crítica não vem, como é que o profissional vai melhorar? Então, muitas vezes, aí talvez não perceba que há uma falha no atendimento, que há uma falha em ter percebido algo que mexe com aquela paciente. Então, uma crítica ela vem para que o profissional fique ciente e aí busque melhorar. Sobre esse e outros assuntos, a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Eu aguardo você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos.
e ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Clínica da Doutora Clara, onde sua saúde e beleza são nossa maior prioridade. Com tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas dedicados, oferecemos uma experiência única de cuidado integral. Com mais de 20 anos de experiência, a Doutora Clara une técnicas consagradas com as mais recentes inovações em dermatologia. Tratamos todo tipo de doença de pele, incluindo câncer, além de doenças de unha e cabelo. Nossa clínica também está preparada para atender crianças e idosos com todo o carinho e atenção necessários. Desde tratamentos estéticos inovadores até acompanhamento médico personalizado, aqui cada detalhe é pensado para o seu conforto e satisfação. Clínica Doutora Clara Florencio. Excelência em dermatologia. E nós estamos de volta aqui nos estúdios da TV LW para dar continuidade a essa temática tão importante, sobretudo para você, mulher. Quero agradecer a audiência de todos vocês e agradecer também os nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Professor, antes da gente... professor e doutor, a gente está transitando aqui, chamado de doutor e de professor. Doutor, a gente terminou o último bloco falando em violência obstétrica. E quando o senhor estava falando, eu me lembrei de que, além da mãe sofrer uma violência obstétrica, esse bebê também já sofre essa violência. Sim, exatamente. A paciente, quando é internada no hospital, na maternidade, ela passa por alguns exames e por alguns procedimentos. Então, se a paciente ela passivamente recebe essas avaliações sem nenhuma explicação, é uma violência. Porque assim, tudo que eu vou fazer com a paciente, eu devo explicar. Com licença, posso fazer, preciso fazer esse procedimento para o seu bem, para o bem do bebê. E a partir que a paciente não se sentir confortável, ela deve falar, não quero, não aceito, está me machucando. Mas aí, se o médico explica, se a enfermeira explica o caso e ela está ciente do que vai acontecer, que é para o bem dela, do bebê, está tudo bem. Porém, a partir do momento que você faz um procedimento, vai mexer com a paciente, com o bebê, e ela não está nem ciente do que vai acontecer, caracteriza uma violência obstétrica. E aí, cabe a denúncia. Tem que denunciar. Tem que denunciar, viu? Tem que denunciar. A gente está aqui levantando uma bandeira que é muito importante para nós mulheres, a denúncia. Se a gente quer um serviço de qualidade, a gente precisa comunicar esse desrespeito, esse maltrato na abordagem terapêutica, certo? Doutor Maurício, esse bebê que está ali na barriga da mamãe, a mãe passa para a criança, nesse momento ainda são um, né? A mãe e a criança são um único ser ali, né? No quesito sistema. A criança depende da mãe para se alimentar, para respirar. A criança sente essas emoções de um maltrato? Nesse momento, a paciente ainda tem uma conexão muito importante, a conexão psicológica em si, né? Se a paciente está angustiada, ela não respira bem, então não tem uma boa circulação fetal, tanto sanguínea quanto respiratória. Então, esse bebê vai sofrer. Então, se ela está sendo maltratada, se ela está sendo ofendida, está traumatizada, claro que o bebê vai sofrer. E aí, esse trauma pode ser que ele se perpetue na primeira infância ou até na vida adulta desse bebê.
Então, mais um ponto importante aí de você saber que não é só você, mulher, que está sendo lesada, mas o seu filho, o seu bebê também pode entrar em sofrimento e desenvolver aí algum trauma, tanto na infância quanto na adolescência e na idade adulta. Doutor Maurício, sobre violência, tem mais algum assunto? Porque para nós ainda é muito novo, é pouco falado. Tem mais algo que o senhor deseja falar, que seja importante para o nosso telespectador? É importante cada um se conhecer e perceber assim, o quanto você está sendo invadida. Se você é orientada quanto ao que é feito, se você recebe tudo de forma mais passiva, sem nenhuma resposta, então tem que ter cuidado. Dê o seu limite. Se a lei não está confortável para você, diga: doutor, não estou gostando, doutor, eu não quero, veja, está tudo bem. Então peça uma explicação. Por que você vai fazer esse exame? Por que vai ser feito esse procedimento? Se você não estiver bem, não estiver confortável, tem que recusar. E o companheiro pode estar ali do lado, né, na hora do exame. Inclusive, quanto à questão de companheiro, é importante a questão do acompanhante, que é muito importante a paciente ter, ela quem escolhe. Então, esse acompanhante é ele que vai nos dizer. Muitos pacientes estão lá sofrendo com dor, não aguentam nem caminhar, é o acompanhante que nos leva essa queixa. Tá com dor, tá com sangramento, ela não está aguentando, né? Então é muito importante que o seu companheiro ou a sua mãe, a sua sogra, eu não sei quem é que você vai escolher para estar do seu lado nesse momento tão importante que é a sua gestação. Mas é importante, o doutor Maurício está reforçando aqui, que você não esteja só. A gravidez não é um processo que é para ser solitário, né, doutor? Com certeza. Desde 2015 há uma lei que a paciente tem direito a um acompanhante em qualquer setor de unidade hospitalar, desde a consulta, desde o parto normal, inclusive até a cirurgia. Muitos hospitais não têm uma estrutura para receber esse acompanhante durante a cirurgia, mas é um direito garantido. Então, buscar da melhor forma possível ter essa conquista, né? Ter esse direito de estar acompanhando ali naquele parto cesárea que aconteceu, naquele parto normal. É muito bonito essa conexão. Isso aí é para a vida toda, então é muito importante. Perfeito, doutor Maurício. Antes a gente tem muitos assuntos para falar sobre saúde feminina. Antes da gente discorrer sobre outro tema, tem alguma coisa sobre pré-natal que o senhor julga importante falar que a gente não tenha mencionado? Sobre o pré-natal é importante a gente distinguir o seguinte: 90% das gestações elas são de baixo risco. Então é acompanhada com o médico do PSF e a enfermeira. Em torno de 10% são pacientes de alto risco, são pacientes que estão acima de 35 anos, que a gente chama de gestante idosa. São pacientes que têm alguma comorbidade, alguma doença de base, e aí são acompanhados no alto risco. Então tem essa distinção. Tá? Então é importante buscar, saber qual tipo de gestação é a sua e ter o melhor acompanhamento. A gente falou aqui com o doutor Maurício sobre parto e violência obstétrica, falamos também sobre o pré-natal, que começa bem antes de você desejar engravidar, no planejamento gestacional, mas agora a gente vai falar de um tema que é muito importante para as outras pessoas que decidem não engravidar ou decidem que este não é o momento de engravidar. Dentro desse planejamento familiar se enquadram os métodos contraceptivos. Vamos falar um pouco sobre isso? Quais são os métodos hoje disponíveis, sobretudo no Sistema Único de Saúde? Perfeito, vamos sim. Os métodos contraceptivos, os anticoncepcionais, são muitos no mercado. O mais conhecido é a pílula, é o próprio anticoncepcional. Mas nós temos no mercado anticoncepcionais injetáveis, temos os DIUs, os implanões, né? São formas, inclusive tem os de pouca duráveis e tem os de pouca duração. Então, os anticoncepcionais nós temos que usar todos os dias. Um método mais durável e reversível, que chama de LARCs, tem os DIUs e o implanon. Ou seja, se você não deseja engravidar por um bom tempo, é interessante usar um DIU ou um implanon, que aí dura 3 a 5 anos e alguns DIUs vão até 10 anos. O método mais acessível hoje no mercado são as pílulas, porém não é o mais confiável. Sobre as pílulas. As pílulas elas devem ser prescritas, é uma tecla que a gente está sempre batendo aqui. Não é aquela pílula, né, doutor Maurício, que a minha prima toma ou que a vizinha toma. É individual, você precisa passar por uma consulta, porque a gente tem falado muito sobre automedicação aqui no programa também, que é também uma característica muito do brasileiro. É verdade. As mulheres pegam muito o que a outra toma e se é bom para ela, deve ser bom para mim. E não é bem isso.
Cada pílula, cada anticoncepcional tem a sua indicação individual. Então, os anticoncepcionais, a gente trata hemorragia, a gente evita gravidez, que é a indicação primordial, né? Trata algumas patologias como cistos de ovário, a própria síndrome do ovário policístico, trata com anticoncepcional, regula ciclo. Então, ele tem uma boa utilidade. Então, cada um tem a sua indicação e cada paciente tem o seu individual. Existe ainda não sei se preconceito ou ainda uma distância para um número importante, razoável, de mulheres que escolhem o DIU. É por medo. A maioria ainda tem muitos questionamentos. O DIU ele existe de duas formas, né? 2 modelos de DIU. Acredito que é bom a gente falar sobre isso para desmitificar, derrubar esse mito de que DIU não é amigo da mulher quando é. Exatamente. O DIU é um contraceptivo de forma durável, dura 5 a 7 anos. E aí ele é tão seguro quanto uma laqueadura. E aí, ao retirá-lo, a mulher volta a engravidar. Então, há o DIU no mercado, o DIU de cobre, que é um DIU não hormonal, e tem o DIU hormonal, que é o DIU mais conhecido, é o Mirena, e tem um novo mercado, que é o menorzinho, é o Quilena. Então, os DIUs de cobre, ele tem indicação variável. Já o DIU de Mirena, que é o DIU hormonal, a gente indica muito para os pacientes que têm algumas doenças inflamatórias, como endometriose, adenomiose, que tem um aumento do sangramento vaginal, e aí que vem a incomodar, né? Sangra muitos dias, a gente indica esses DIUs hormonais, que eles enxugam mais esse útero, enxugam mais esse sangramento. Já o DIU de cobre, ele tem uma tendência a dar um pouquinho de cólica e aumentar um pouquinho o sangramento. Então, a gente indica em algumas pacientes que não têm essas queixas. Porém, reforçando, ele é tão seguro quanto a laqueadura. Tem o risco de falha muito baixo. As pacientes têm muito medo pela questão de que, se ele não estiver no lugar, claro que não vai evitar gravidez. E assim como a laqueadura tem falha, o DIU também tem falha. Assim como pode engravidar com o DIU, também pode engravidar uma mulher que fez laqueadura. Então já fica você sabendo que o DIU ele é muito seguro. A laqueadura pode haver um erro, como pode haver um erro também, não é nenhum erro, né? O deslocamento, uma falha, né? Deslocamento do organismo mesmo, expulsando ou recolocando. A pílula também não é segura, então você precisa escolher qual contraceptivo você vai usar dentro das observações que o seu médico vai fazer junto com você, avaliando você como única, mulher única, precisa ser olhada de forma individual, certo? Então, doutor Maurício, falamos sobre o DIU, falamos sobre as pílulas, falamos também um pouquinho sobre laqueadura, mas é importante a gente reforçar o uso da camisinha. A camisinha me parece que ficou muito mais para gravidez e esquecemos o que tem aí de doenças evitáveis com o uso do contraceptivo camisinha, que também é um contraceptivo, né? Exatamente. Algumas mulheres que não querem usar método hormonal optam pela camisinha. A camisinha tem um índice de falha muito grande, porque elas também se rompem, elas se estouram, né? Então, a gente olha os contraceptivos, tem a forma ideal de utilizar e a forma usual, como as pessoas utilizam. Então, dos métodos que esses contraceptivos têm muita falha. Inclusive, as pílulas têm um índice altíssimo, chega em torno de 15 a 18% de falha, semelhante com a camisinha. Porque às vezes o parceiro não sabe colocar e acaba estourando, e aí vai vazar, tá? Então, o anticoncepcional tem um índice muito grande. Se eu for comparar dos métodos contraceptivos, os mais seguros é o DIU, Implanon e a própria laqueadura em si. Mas se a paciente deseja engravidar, não vai usar. E aí, os que têm mais falha são as pílulas e preservativo, camisinha. E essa não é a ideia da gente. A gente não quer assustar você quando a gente fala aqui de uma forma muito aberta de que há falhas. Você precisa saber que há falhas porque há. Então, contra números não tem o que se falar. Há falhas e você precisa discutir, conversar com o seu médico qual vai ser a melhor estratégia, porque isso depende, inclusive, de números de parceiros, se a mulher é casada, se não é, porque muda a estratégia também com relação a isso, né? Exatamente. Usar da forma adequada. Se não souber utilizar, eu sempre oriento a paciente, quando é a primeira vez que ela vai começar a usar um anticoncepcional, eu oriento como é que ela deve tomar, dar o intervalo, esperar descer a menstruação e quando vai começar a próxima cartela.
A questão do preservativo também tem a proteção contra as DSTs. Então, vai evitar gravidez? Vai. Mas também vai evitar que você pegue aí uma tricomoníase, um HIV, né, um HPV. Então, tem essa proteção adicional. Porém, tem que ter esse cuidado. Se for tomar o seu anticoncepcional e se for um parceiro que você não conhece, é uma relação casual, o preservativo cai muito bem porque vai proteger dessas doenças. Sobre esse e outros assuntos, a gente volta daqui a pouquinho a falar aqui no Saúde em Evidência. Eu espero você no próximo bloco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Clínica da Doutora Clara, onde sua saúde e beleza são nossa maior prioridade. Com tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas dedicados, oferecemos uma experiência única de cuidado integral. Com mais de 20 anos de experiência, a Doutora Clara une técnicas consagradas com as mais recentes inovações em dermatologia. Tratamos todo tipo de doença de pele, incluindo câncer, além de doenças de unha e cabelo. Nossa clínica também está preparada para atender crianças e idosos com todo o carinho e atenção necessários. Desde tratamentos estéticos inovadores até acompanhamento médico personalizado, aqui cada detalhe é pensado para o seu conforto e satisfação. Clínica Doutora Clara Florencio. Excelência em dermatologia. E já estamos aqui de volta e que bom que você continuou conosco aqui nessa audiência, neste sábado maravilhoso, cheio de informações para você. Agradecer a sua presença e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Clínica Santa Margot, Lojas LW e Líder Empresarial. Doutor Maurício, um dos métodos contraceptivos hoje mais modernos é o Implanon. Vamos conversar um pouquinho com ele, porque eu tenho certeza que você está aí em casa, ficou curioso em saber o que é o Implanon e como é que funciona no organismo feminino esse método. O Implanon, ele é chamado de LARC, ou seja, é um método durável, que dura aí 3 anos. Alguns estudos estão dizendo que talvez dure até 5 anos, mas ainda não está nesse nível ainda. Mas quando você retira, a paciente já volta a engravidar logo.
2, 3 meses ela já consegue voltar a engravidar. E é um método tão seguro quanto a laqueadora. O índice de falha do Implanon 0,05%. Então é o mais seguro hoje. É um dos mais seguros. E aí, a partir do momento que você insere, é um bastãozinho de uns 3, 4 centímetros, parece um tubinho de caneta. Insere no braço, na gordura do braço, e aí ele vai durar esses 3 anos. Inseriu, ele já faz ação para evitar gravidez. Mas a gente toma um cuidado, é um zelo que a gente tem com a paciente, que nos primeiros 15 dias ela ainda use preservativo, até porque ele evita novas ovulações e não se a paciente já ovulou ali próximo, não se tem a mais relação o que fazer, né? aí ela vai engravidar. Mas a gente faz esse cuidado. Inseriu o Implanon, ele já tem ação anticoncepcional e aí a gente orienta a usar preservativo nos primeiros 15 dias. O Implanon tem alguma variedade? O Implanon é uma marca? Que fique claro aqui, a paciente ela tem escolhas sobre esse hormônio ou é só o Implanon que existe no mercado? No mercado brasileiro só tem um, que é o Implanon, é uma marca, é um nome comercial. O nome genérico dele é Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel, que é o hormônio que ele carrega, e aí ele faz liberação de micropartículas, né? Microdose desse hormônio, que ele vai durar 3 anos. É um pequeno bastão que dura 3 anos. Os efeitos colaterais devem ser bem diminuídos com relação a outras abordagens. Por exemplo, com relação à pílula. Uma mulher que ela tem muita náusea porque usa pílula, tem muita cólica, com o Implanon, esses sintomas eles são diminuídos? São sim. O Implanon ele é a base de progesterona, ao contrário dos anticoncepcionais, a grande maioria é estrógeno e progesterona. Então o estrógeno tem essa relação com náusea, com enxaqueca. O Implanon ele não tem tanto esse efeito. Então qual é o efeito indesejável do Implanon? A paciente pode ter algum escape, aquele sanguezinho escuro, e aí incomoda. A gente sempre orienta, aguarda aí 3 a 6 meses, que é o período de adaptação, até 1 ano a gente pede que aguarde, porque isso aí é o período de adaptação dessa paciente. Se chegar a um ponto que vier incomodar, aí a gente vai e retira. Mas geralmente a grande maioria é bem tolerável. Tem uma aceitação boa, então mais uma estratégia aí de você estar evitando uma gravidez dentro de um planejamento gestacional com o seu cônjuge. E também hoje a gente precisa falar, né? Às vezes a mulher não se programa com o cônjuge, ela simplesmente resolve engravidar e ela precisa também desse acompanhamento e desse acolhimento para decidir e discernir sobre qual método ela vai usar ou não usar. Doutor Maurício, acredito que é muito pertinente a gente aproveitar essa oportunidade para estarmos falando de um tema que também é um tema ainda tímido, sobretudo quando a gente está em rodas de mulheres. A gente fala sobre muitas coisas e pouco sobre o câncer do colo de útero, por exemplo. É um assunto que ainda precisa ser mais disseminado. Quando a gente olha para esse tipo de câncer hoje, como é que ele está localizado numericamente para o nosso universo feminino? Perfeito. O câncer de colo de útero, ele é um dos cânceres assim mais que a gente busca prevenir, porque diagnosticando precocemente tem uma grande chance de cura. Então, a mulher deve fazer esse exame preventivo anualmente. Então, é fazer sua prevenção com o exame de lâmina, o exame de Papa Nicolau, e se precisar complementar, dando alguma alteração, a gente faz a colposcopia. Então, se diagnosticar precocemente, tem chance de cura. Então, faz no postinho ou no particular, vê se está tudo bem. Na citologia, que é a prevenção, vem muito a questão dos escorrimentos. Não é o que a gente quer na citologia, a gente quer se tem alguma lesão pré-cancerígena, tá? Se vier algum corrimento, a paciente tendo queixa, a gente trata com algum creme, com alguma medicação oral mesmo. Mas se vier alguma lesão pré-cancerígena, é investigar o quanto antes. E quanto antes prevenir, quanto antes descobrir e diagnosticar, grande chance de cura. Quanto à questão de número, é o 4º câncer em mulher no Brasil. Então a mulher tem câncer de mama, tem câncer de pulmão, mas aí tem câncer coloretal e em 4º lugar está o câncer de colo de útero. Doutor Maurício, a partir de que idade tem uma faixa etária para a mulher ela ficar bem consciente da corresponsabilidade
junto com os profissionais médicos, de a partir de que idade eu preciso sim, eu devo sim fazer o Papa Nicolau anualmente. O Papa Nicolau ele é feito a partir dos 25 anos, segundo a recomendação do Ministério da Saúde. Então, quais são os fatores de risco para o câncer de colo de útero? São mulheres que trocam muito de parceiros, são mulheres que começam muito cedo a ter relações sexuais e aí sem proteção. Mas aí ele tem um tempo, é um câncer que não evolui tão rápido. De um estágio para o outro, que a gente chama, evolui em torno de 4 anos. Então, o Ministério da Saúde recomenda que a grande maioria vai estar presente em mulheres a partir dos 25 anos. Então, teve vida sexualmente ativa, já é uma mulher que ela precisa fazer anualmente esse exame. Sim. Ok. Para além do Papa Nicolau, quando a gente fala em câncer do colo do útero, o que mais a gente precisa observar? É se conhecer, observar a sua menstruação, o seu sangramento, se tem algum desconforto pélvico, se tem algum desconforto durante a relação, algo mudou do seu comum. Então é investigar. Depois da citologia, se a citologia veio alterada, a gente aprofunda a investigação com a colposcopia. Geralmente a colposcopia vê se tem alguma inflamação, se tem alguma manchinha ou ferida, como as pessoas mais conhecem, que são as máculas, que a gente fala no termo mais correto. Dando alguma alteração na colposcopia, a gente biopsia. É a parte da biópsia que a gente vai fechar se é alguma inflamação crônica devido a escorrimentos de repetição ou se é alguma lesão pré-cancerígena. É a parte da biópsia que a gente direciona o tratamento. Vamos fazer alguma queimagem química ou elétrica? Vamos fazer uma conização, que é um corte desse colo, onde tem essa lesão pré-cancerígena, e daí tratar. Descobriu, retirou esse fragmento, a paciente fica curada. Existe a possibilidade também de esse câncer do colo do útero ele ser definitivo, uma retirada total do colo? Geralmente é um fragmento, porque as células que se infectam, né? O que causa o câncer de colo de útero é o HPV, então é a infecção persistente do vírus do HPV que se consegue transmitir através da relação sexual. Então, geralmente é mais o tecido uma parte do colo, é só no colo. E aí retirou esse fragmento, a paciente fica curada. Caso descubra tardiamente, então esse vírus ele vai se expandir para a região pélvica e aí vai comprometer. E aí nesse caso é uma cirurgia mais agressiva. Então, o câncer de colo do útero ele vem a partir de um HPV. Isso. E a gente sabe que na rede municipal, na rede estadual, existe vacina que convida os nossos adolescentes, as nossas meninas, a já serem vacinadas de uma forma preventiva. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação, porque esse é um tema que as pessoas ainda têm muito resistência. Não, a minha filha não vai tomar essa vacina porque ela ainda não está sexualmente ativa. E às vezes a gente sabe que esse diálogo entre pais e filhos, eles não acontecem de uma forma efetiva. Dê um recado aí para os pais com relação à importância dessa vacina, doutor Maurício. Exatamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem a vacina contra o HPV. Eu estava conversando inicialmente que no futuro nós não vamos ter HPV e, se Deus quiser, não vamos ter câncer de colo de útero. Então, o Ministério da Saúde ele disponibiliza a vacina contra o HPV. Inicialmente, foram produzidas as bivalentes para 2 tipos de HPV. Hoje, nós temos no mercado, o SUS disponibiliza a tetravalente. São os 4 tipos de HPV mais predominantes que mais causam câncer de colo de útero. Tá? Então, está disponível. Tem para as meninas e para os meninos. Então, deve sim tomar essa vacina, porque ela é preventiva. Você não vai pegar a doença com essa vacina, porque ela são partículas do vírus do HPV. São partículas inativas. Ela vai ter o reconhecimento do micro-organismo e vai criar as defesas. Para que um dia, se ela vier até a contaminação, ela vai estar apta para se defender e combater esse vírus. Então fica aí o recado para você pai, para você mãe de adolescente a partir de 12 anos. Isso mesmo, 11 a 14 anos para meninas e meninos a partir dos 12, 13 anos. Então vamos vacinar os nossos filhos para evitar um câncer como esse de colo de útero, entre outros. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar,
além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Estamos de volta para o último bloco de Saúde em Evidência deste sábado. Agradecer a sua audiência durante todo o programa e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Memorial Imagem. Doutor Maurício, a gente terminou o terceiro bloco falando sobre o câncer do colo do útero, mas esse tipo de câncer que é tão predominante nas mulheres, já está em quarto lugar, por isso que a gente tem que ficar bem atenta e ir fazer esse exame, esse preventivo todo ano. Para além do câncer, que outras doenças, que outros desconfortos nós mulheres podemos apresentar e, na verdade, assim, até negligenciar? Por exemplo, uma dor pélvica, uma dor abdominal, um sangramento, e a gente negligenciar. É importante que a gente sentiu alguma coisa, sentiu algo diferente, como o senhor falou, já correr para uma consulta. Sim, com certeza. Das causas de dor pélvica, dos sangramentos, nós temos causas inflamatórias, que são algumas patologias muito comuns na mulher, e temos também as alterações anatômicas, ou seja, há alguma alteração no útero que está causando esse sangramento. Então, das inflamatórias, eu tenho a adenomiose, que é muito comum, e tenho a endometriose, que é muito negligenciada. Então, a paciente tem queixa de dor pélvica crônica, de muito tempo, de longa data, e aí não é diagnosticado e, consequentemente, não é tratado de forma adequada. Das outras alterações que vêm a sangrar, eu vou ter os miomas, que é muito comum na população, eu vou ter os pólipos, que é uma carnosidade que cresce no útero, e até assim, o câncer de endométrio, que é mais comum nas pacientes idosas, vão causar sangramento. Também há algumas causas que não são câncer, não é nenhuma patologia de início, é aquela mulher que tem algum desconforto pélvico e tem sangramento durante a relação. Então, tudo isso aí está incluso nesse quadro de dor pélvica e sangramento vaginal. Os tratamentos para essas doenças que o senhor falou aí, endometriose, adenomiose. Quer falar um pouquinho sobre esses tratamentos? Para você que está aí em casa ficar mais segura ainda sobre procurar um profissional adequado, um ginecologista e obstetra, como o Dr. Maurício, que está aqui neste sábado conosco. A causa de dor pélvica para adenomiose e endometriose é a mulher que tem aquela dor pélvica durante a menstruação. Como é que a gente trata? A gente trata com anticoncepcional.
Então, se a mulher não menstrua, ela não vai ter as hemorragias e não vai ter dor. Então, a gente usa um anticoncepcional de forma contínua para bloquear essa menstruação. Bloquear a menstruação hoje é totalmente seguro e é um tratamento nesse caso. Então, a adenomiose, para diferenciar da endometriose, ela é uma inflamação uterina. Já a endometriose é uma inflamação pélvica, que pode estar no útero, na região circunvizinha, pode estar no ovário, pode estar na parede abdominal, e aí ela vai ter uma dor pélvica crônica. Muitos pacientes querem resolver a endometriose com uma cirurgia. Doutor, eu quero fazer uma esterectomia, que eu não aguento mais de dor. Mas nem sempre a cirurgia é a solução, porque a inflamação não está só no útero, como a adenomiose, ela está espalhada. Então, o tratamento da endometriose, ao contrário da adenomiose, é queimar esses focos de endometriose. É entrar ou uma cirurgia aberta ou videocirurgia, uma videolaparoscopia e queimar esses focos com bisturi elétrico. Esse é um tratamento, tá? Mas enquanto a paciente não chega até esse ponto de cirurgia, a gente também medica com anticoncepcional contínuo, bloqueia essa menstruação e a gente entra inclusive até com analgésicos, que aí a gente vai escalonando, analgésico simples, moderado e até os opioides, são os analgésicos mais fortes. No caso dos miomas e dos pólipos, qual a estratégia que é usada? A grande maioria dos miomas não precisa tratar, porque a maioria não sangram. Uma pequena minoria. Eu vou ter 3 tipos de mioma. Os intramurais, que é dentro da musculatura do útero. Eu vou ter os subserosos, é como se fosse na casquinha do útero. E vou ter os submucosos. Desses 3 tipos, apenas o submucoso sangra. E é uma minoria. Então, o mioma, geralmente, ele faz acompanhamento com ultrassom mensal. Quando a paciente tem um mioma submucoso, a gente medica com anticoncepcional contínuo, também bloqueia essa menstruação. Usa também um DIU de Mirena, que ele tem uma ação local. Ele vai dar uma enxugada nesse endométrio e a paciente não menstrua, não vai ter dor, então não vai ter sangramento, vai ter hemorragia. Então o mioma, a grande maioria trata com observação, acompanhando com ultrassom anual. Já o pólipo é uma carnosidade que aparece no útero, que pode ser no endométrio, que é a parte interna do útero, aquela camada que a mulher descama todo mês para menstruar. Ou pode ser no colo. Quando é no colo, a gente consegue passar o espéculo, aquele aparelho que faz a citologia, e pinçar e retirar esse pólipo. Já o pólipo interno, endometrial, a gente só consegue estar com esteroscopia, que é um exame que se faz, é um exame de vídeo, que vai por via vaginal, visualiza esse pólipo e retira. Gente, ficou mais claro do que nunca sobre a importância de nós mulheres, desde que começamos a ter relações sexuais, está até antes, né? Muito antes, desde a menstruação, já está aí sendo acompanhada por um ginecologista para todas as mudanças no nosso corpo que vão acontecer e que acontecem, né, durante a fase adulta. Então, eu sei que você que está aí em casa se interessou pelo assunto, eu sei também que é importante que você tenha um médico da sua confiança. Doutor Maurício, esse é um momento em que a gente sempre abre espaço, porque os nossos telespectadores também anseiam por isso, por saber onde encontrar o profissional que foi entrevistado aqui. Então, eu quero deixar esse momento para te agradecer, para você tecer as considerações finais para nós da TVLW e da TV Nova Nordeste. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre e passe os seus contatos para os telespectadores, por favor, que eles estão aí já pedindo nas nossas redes sociais. Com certeza. Desde já eu quero agradecer o convite da Catarina, da TVLW, e quero passar para vocês, eu trabalho aqui em Arco Verde no plantão do Hospital Regional Rui de Barros como médico obstetra, então eu acompanho as pacientes que chegam para parir, para parto normal, para parto cesárea. Estou aqui também na Faculdade de Medicina do Sertão, como professor da faculdade na disciplina de ginecologia e obstetrícia, e meu consultório hoje ainda não está aqui em Arco Verde, espero que em breve. Mas eu atendo também em Caruaru, na clínica C Mulher. Tá? E meu Instagram, para quem quiser me acompanhar lá, é o dr.mauricius. Maurícios com O. Maurícios com O. Maurício, S no final. S no final, que é do sobrenome dele. Então já corre agora, vai no Instagram, @dr.mauricius com O, tá? E um S no final, e você vai encontrar o Dr. Maurício, já vai seguindo e já fica à vontade aí para fazer as suas perguntas. Dr. Maurício, muito obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou aí em casa neste sábado, o nosso muito obrigada e o nosso compromisso
para no próximo sábado às 10 horas aqui na TV Nordeste.